Bem-vindos ao Claramente. No episódio anterior, eu comentei sobre a pergunta se as pessoas fazem, que as pessoas fazem, né, se deve procurar um tratamento medicamentoso ou psicoterápico diante de um sofrimento mental. Hoje eu trago mais informações sobre esse assunto. Como eu comentei no episódio anterior, para entendermos se a pessoa basta usar remédio ou se precisa também de psicoterapia, é importante avaliar se ela tem recursos emocionais para lidar com sofrimentos. É uma pessoa que cuida bem da sua saúde ou é displicente? É dependente emocionalmente? Gosta da vida ou vive lamuriando? Gosta de tomar remédios ou só quando usa o remédio quando necessário? Também precisamos saber qual a doença, né, que a pessoa apresenta. Dependendo do diagnóstico, o tratamento será de uma forma ou de outra. Então, veja que não se pode responder à pergunta se a pessoa deve começar um tratamento para um sofrimento mental com remédio, com terapia, sem obter informações sobre a estrutura emocional dela, qual o diagnóstico e outros fatores da vida dessa pessoa. Existem diferenças entre as pessoas que procuram um psicólogo ou um psiquiatra. Algumas preferem aprender a lidar com seus sofrimentos mentais e, se possível, não usar medicamentos psiquiátricos. Outras pessoas, mesmo tendo a mesma doença, o mesmo sofrimento, preferem remédio, tendo resistência para investigar as causas do seu sofrimento. Com essas diferenças, vemos na prática clínica, no dia a dia, que os mesmos remédios, com as mesmas dosagens, produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Por quê? Porque as pessoas com o mesmo diagnóstico reagem de forma diferente diante da sua dor emocional e têm uma mentalidade também diferente quanto ao que esperam da orientação médica. Uma, como eu disse, quer aprender a lidar com a sua ansiedade excessiva, por exemplo, e a outra quer ficar boa só com remédio. E às vezes é difícil convencer uma pessoa de que ela não precisa de medicamentos psiquiátricos e que pode ser suficiente trabalhar consigo mesma do ponto de vista psicológico com apoio profissional. Queremos resultados rápidos para sofrimentos mentais. Mas é importante compreender que o problema que levou a pessoa à consulta psicológica ou psiquiátrica pode ter levado muitos anos para se instalar na estrutura da personalidade dela. Assim, pode ser difícil ter uma cura rápida. Para pessoas com ansiedade excessiva, alguns dos mesmos medicamentos para a depressão podem ajudar. Mas o número um no tratamento, como comentei, precisa ser a psicoterapia. Neste caso de ansiedade excessiva, por exemplo. Pesquisas mostram que a psicoterapia é mais eficaz do que os medicamentos para vários transtornos mentais e acrescentar remédios não melhora significativamente os resultados da psicoterapia sozinha. Medicamentos psiquiátricos, como outros, produzem efeitos colaterais, como a diminuição da memória de curto prazo nos usuários de tranquilizantes tipo o clonazepam ou alprazolam, entre outros. Antidepressivos podem prejudicar a vida sexual bloqueando o prazer, causando náuseas e outros efeitos ruins. Transtornos ligados à ansiedade excessiva, não sendo graves, podem ser tratados só com psicoterapia psicológica. Nos casos mais severos, como pessoas com fobia que as impedem de sair sozinhas, que prejudicam o rendimento no trabalho ou atrapalham de ir na escola, ou pessoas com crise de pânico frequentes, então a medicação está indicada pelo período mais curto possível enquanto se submetem ao tratamento psicoterápico. Para usuários de álcool e drogas ilícitas que querem tratamento, a psicoterapia é o número um também. Muitos alcoólatras de longa data que decidem frequentar o grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, conseguem controle sobre o álcool sem precisar de remédios. Não todos, é verdade. Casos graves podem precisar de internação para desintoxicação, tratamento da síndrome de abstinência e, dependendo do hospital ou da clínica, já recebe ajuda psicológica também, sem ser só medicação.
Estas internações também podem ser feitas em hospitais gerais que possuem um departamento de psiquiatria. Para pessoas com transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia nervosa, a meta, o alvo, médico básico, é manter a segurança física do paciente, ou seja, manter a vida da pessoa. Pessoas com anorexia nervosa, que têm um peso corporal gravemente baixo, necessitam de internação hospitalar para a nutrição necessária. Os que sofrem desses transtornos alimentares, não sendo casos graves, podem se tratar em consultório, com psicoterapia e, em alguns casos, com medicamentos prescritos por psiquiatra, também orientação do nutricionista e do médico clínico geral e orientação para a família entender a doença e como ajudar o anoréxico ou o bulímico. Nos casos de esquizofrenia ou transtorno bipolar, a maioria das pessoas com esse diagnóstico precisa de tratamento com medicamentos antipsicóticos e estabilizadores do humor. A experiência clínica mostra que adicionar psicoterapia e orientação familiar ao tratamento pode melhorar os resultados funcionais no esquizofrênico ou no paciente bipolar. Nas crises agudas esquizofrênicas, o medicamento é o número 1, porque a pessoa está inabordável para conversar. Ela pode estar desorientada, com delírios, com alucinações e agitação. Nos bipolares, na fase eufórica, também não se consegue tratar com terapia psicológica porque o indivíduo está tomado por emoções e pensamentos doentios a ponto de rejeitar ajuda, sendo necessário medicamentos contra a crise bipolar nessa fase maníaca ou eufórica. Depois que o indivíduo bipolar sair da fase eufórica, ou também chamada de maníaca da doença, então ela poderá se beneficiar de psicoterapia, seguindo ainda com a medicação prescrita pelo psiquiatra, que o acompanhará e irá orientar a família, porque fora da fase eufórica, o bipolar consegue pensar com mais clareza, com bom senso e com lógica. É importante entender que um medicamento de um grupo químico pode funcionar melhor para uma pessoa do que outro medicamento do mesmo grupo. Por exemplo, tem pessoas que podem se sentir melhor com alprazolam, que é um tranquilizante ou calmante, do que com diazepam, que também é um calmante. Outras podem reagir melhor com um tipo de antidepressivo do que com outro tipo. E pense que os mesmos remédios funcionam de forma diferente para pessoas diferentes. Também um medicamento psiquiátrico pode funcionar bem num certo momento da vida da pessoa e mais adiante não mais ter bons efeitos. Para alguns indivíduos, um determinado tipo de medicamento psiquiátrico funciona bem, enquanto que para outras pessoas não funciona, mesmo sendo o mesmo diagnóstico. Também precisamos entender que o tempo de ação dos medicamentos psiquiátricos é diferente para cada um deles. Por exemplo, os calmantes ou tranquilizantes como diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam e outros dessa família química funcionam rapidamente. Por via oral, o efeito pode ser notado dentro de uns 40 minutos até 1 hora nas pessoas sensíveis a essas drogas. Já os antidepressivos requerem algumas semanas para produzirem efeitos sobre sintomas depressivos. A maioria dos antidepressivos modernos pode demorar até de 4 a 6 semanas para produzirem alívio dos sintomas depressivos ou ansiosos. E isso é um desafio para o paciente, quanto também para o médico, porque todos queremos resultados mais rápidos, o que nem sempre é possível. Cuidado para não achar que se um conhecido seu teve bom resultado com medicamento, você vai ter também. Tem muita variedade de efeitos de um mesmo remédio em pessoas diferentes, como eu já comentei. E tem o efeito placebo, que significa que se a pessoa acredita que o remédio vai curá-la, isso pode acontecer por causa da crença dela, mais do que, em alguns casos, do componente da medicação.
Não use medicação psiquiátrica por conta própria. Consulte um médico psiquiatra para ser devidamente orientado. Vamos ficar hoje por aqui. Espero sua presença no próximo episódio de Claramente. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigada ao Dr. César, que sempre traz informações tão relevantes, para a nossa saúde mental. Na próxima sexta ele volta com outro episódio do Claramente. E chegou a hora de ficarmos por dentro das principais notícias da semana. Vamos para o Boletim de Saúde. Nesta semana, o Instituto Adolph Lutz confirmou até o momento a morte de 4 pessoas por febre maculosa. As vítimas estiveram em uma fazenda em Campinas que organiza grandes shows e eventos. As atividades foram suspensas. Os dados do Ministério da Saúde apontam que o país teve 2.157 casos confirmados ao longo de 10 anos, sendo que 36% deles foram registrados em São Paulo. A febre maculosa é transmitida por carrapatos infectados, especialmente pela espécie conhecida como carrapato estrela. Quando um carrapato contaminado morde uma pessoa, a bactéria entra na corrente sanguínea e se espalha para outras partes do corpo. Os principais sintomas incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, mal-estar, manchas no corpo, náuseas, vômitos e, em casos mais graves, comprometimento dos órgãos internos. Se a febre maculosa não for tratada, pode levar a problemas graves como falência de órgãos, danos aos nervos e até mesmo a morte. Por isso, assim que surgirem os sintomas, é preciso procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. É importante também ressaltar aqui que a febre maculosa não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa. Médicos militares do Sri Lanka removeram a maior pedra renal do mundo já registrada. O cálculo foi removido do ex-sargento Canistus Conde, de 62 anos, e pesava 801 gramas, mais de 5 vezes o peso de um rim masculino. A massa sólida tinha mais de 13 centímetros de comprimento, sendo também maior em comparação com um rim, que tem aí em média de 10 a 12 centímetros. De acordo com o comunicado do Hospital Militar de Colombo, a remoção cirúrgica da maior e mais pesada pedra renal do mundo ocorreu em 1º de junho. Mas o anúncio das autoridades aconteceu só depois que o Guinness Book certificou o recorde. Os médicos garantiram que o rim funciona normalmente, apesar da retirada da pedra. Cálculos renais são massas sólidas no formato de pedrinhas em cristais que se formam nos rins ou nas vias urinárias. Os motivos para o surgimento são diversos, desde a alimentação até o baixo consumo de água. É isso aí, gente. Olha só, então fica o alerta para você tomar uma água aí também, viu? Nada de ter essas pedras aí no rim. Por hoje foi só, mas na próxima sexta a gente volta com mais boletim de saúde para você. E aí, tá preparado para a receita? Vamos juntos que hoje tem molho de tomate caseiro com a Chef Arlete. Dá uma olhadinha aqui nessa massa com esse molho. Ai, que delícia! Fica aí para você aprender com a gente volta já já.